Bem, eu aproveitei para trocar o quadro para que a gente possa ser mais enfático com essa questão da estrutura do livro. Então eu dividi em duas partes. Primeiro no esboço, né? Como a gente havia iniciado a aula, a revista propõe que o livro ele tem 5 partes. Ele divide em 5 trechos, 5 partes ou 5 livros. Como a gente já viu primeiro, onde Davi é um autor, atribuído a Davi a autoria, o tema é criação, o livro é uma combinação com o livro de Gênesis. Esse texto combina predominantemente com o livro de Gênesis. É assim que está proposto. O livro 2, ou essa segunda parte, que vai do Salmo 42 a 72, também tem como sua maioria os salmos davídicos, né, ou de Davi, embora ele seja intitulado como Salmos dos Filhos de Corá. O tema é salvação. Por isso, combina predominantemente com o livro do Pentateuco, que é Êxodo, o livro da redenção, o livro da libertação. Êxodo é o livro onde Deus, que se revelara ao homem, que elegeu um povo através dos patriarcas, estava construindo um elemento importantíssimo para seu povo, que era a fé. Aqui, em Êxodo, Deus se revela de uma forma muito pessoal a Moisés, sem assumir uma forma. Dessa vez é um fogo, e Deus liberta esse povo, ensina esse povo, põe limites a esse povo, e é exatamente por isso que tem a ver com salvação e livramento, porque Deus liberta esse povo de um estilo de vida como quer libertar a todos nós. Então esse é um trecho que tem uma combinação predominante com o livro de Êxodo. O terceiro livro, aqui já com autores diversos, porque o livro de Salmo ele pode ser atribuído a Davi, a Asaf, por exemplo. Eu estou aqui exemplificando autores de Salmos, são salmistas. Asaf. Moisés é atribuído a ele a autoria de um salmo, Salmo 90, e Salomão. Então, vejamos o seguinte: os salmistas, então, são diversos nesse trecho aqui do livro 3, onde o tema é santificação. Por isso que a revista atribui aqui ele combina predominantemente com o Levítico. E a doxologia dele está no Salmo 89, versículo 2. O livro 4, ou a quarta parte, que está dividida, também autores diversos, e ele tem como tema fidelidade a Deus, porque a revista está propondo que ele combina predominantemente com o livro de Números do Pentateuco. Levítico é o livro de santificação. Levítico é um convite à adoração. Lembra das aulas de Pentateuco? A gente vai ver que Deus convida a adoração, porque ele havia restaurado a comunhão em Êxodo com tudo que ele tinha feito, e veio morar entre o povo. Sai da montanha e agora habita numa tenda no meio das tendas do povo de Israel. Então, aqui nós teremos a fidelidade de Deus como tema, e predominantemente uma combinação com o livro de Números, que é um livro de perseverança. É um livro que nos instrui e nos convida a perseverar, a continuar firme. Então está aqui o livro de Números. E a quinta parte, também com autores diversos, o tema é a lei do Senhor. E por isso que está sendo combinado com Deuteronômio. Deuteronômio é a lei interpretada, o grande sermão de Moisés, entregando a lei e as instruções, fechando o Pentateuco,
fechando a instrução de Deus para as nossas vidas. Mas aí há algo especial para se avançar nesse estudo, que é exatamente entender que esse livro é uma poesia. A poesia hebraica, ela tem sua estrutura própria, e nós estamos aqui num trecho onde há louvor e adoração. Então, a leitura de Salmos, temos que entender que é uma escrita para Deus. Alguém escreve para Deus. O salmista nos convida a que aprendamos com ele a adorar. Aprendamos com ele a orar. O livro de Salmos está nesse trecho que chamamos de livros poéticos, porque ele é construído na forma de poesia hebraica. Em muitos trechos, ele tem que ser cantado. Por isso que se você lê o livro de Salmos com uma leitura normal, até para entendimento ele é mais complicado. Mas se você entender que ali havia louvor, havia música, há uma musicalidade, há uma poesia nessa estrutura, você verá que tem tonalidade, né? Inclusive ele instrui o seguinte, para que seja para instrumento de corda, né? Para cítara, né? Em alguns trechos. E eu quero me ater com isso, não propriamente objetivando o que está lá escrito no literal, mas que nós temos que olhar para esse livro como um convite a um momento de pura adoração. Porque o salmista, ele não estava preocupado em estar certo. A preocupação do salmista, eu lembro de um professor que traz uma visão tremenda desse livro, e ele, pastor Leonardo Teixeira, e ele traz uma visão de que o salmista estava rasgando o coração diante de Deus, e ele se presta a esse momento onde ele olha para Deus, ele olha para a criação, e ele começa a exaltar o nome do Senhor, ele começa a colocar Deus como aquele a quem ele adora, a quem ele tem como o Deus da sua vida, o Senhor da sua vida. E é aí onde esse livro nos convida a olharmos para essa literatura com a profundidade que ela tem a nos levar à adoração, a nos levar diante de Deus em momentos de contrição, mas também em momentos de busca por solução, por socorro, mas também para pura adoração. Ele nos ensina a cultuar. Há no livro de Salmo alguma linguagem que às vezes nos leva a pensar de uma forma dúbia, mas é isso que eu quero exatamente nesse trecho buscar, firmar com vocês uma proposta. Essa poesia, ela está construída, segundo a revista nos propõe, primeiro com figuras de linguagem da poesia hebraica, onde você tem os mais comuns no Antigo Testamento, essas figuras mais comuns, seriam a metonímia, não é? Substitui uma palavra por outra. Então, por exemplo, no Salmo 50, 19, ele diz aqui: sua língua trama. Sua língua trama. Então veja essa figura de linguagem. Quem trama alguma coisa é a pessoa. Mas aqui ele está usando como figura a língua. O falar. Né? Trama. Ou seja, uma parte do corpo está representando todo o ser daquela pessoa. Né? Então, essa é uma figura de linguagem.
A outra figura de linguagem que ela propõe é o merisma, onde os opostos significam o todo. Vamos dar um exemplo que a revista traz, eu quero me ater ao exemplo dela, que está no Salmo 139. Esse aqui está no Salmo 50, 19, tá? Eu vou até colocar aqui 50, verso 19, tá? Esse, sua língua trama. Se vocês quiserem ler o Salmo inteiro, aqui nós levaríamos muito tempo. Então vamos lá. Merisma. O exemplo é o Salmo 139, verso 2. Olha o que é que ele está dizendo. 139, verso 2, diz assim: sabes quando me sento e quando me levanto. Ora bem, sabes quando me sento e quando me levanta. Ou seja, tu sabe todas as coisas, não é? Ou seja, significa o todo, não é? Quando os opostos combinados, eles significam uma totalidade. Então veja bem, sabes quando me sento e quando me levanto. Onde sentar é oposto a levantar, mas que quando eu uso nessa estrutura, eu dou um sentido de tudo, de totalidade, não é? Então tu sabe o meu assentar e o meu levantar, tu sabe tudo que eu faço. Então veja que essa é outra figura de linguagem usada na poesia do salmista. Então vamos lá, a outra é a personificação. A personificação, eu vou só apagar um pouco aqui, porque senão não vai caber. Eu creio que dá para escrever, se der para ler, dá para depois escrever, ou vai lá no Salmo, que eu vou deixar o Salmo aqui, 139:2, e você pode ler o trecho para relembrar. Então, personificação é o Salmo 96, verso 11. E está escrito o seguinte: atribui atitudes de pessoas ou animais a objetos inanimados, conceitos ou animais. Exemplo, nesse salmo seja, ruja o mar. Ora, quem ruge no nosso entendimento é um leão, mas aqui quem está rugindo é o mar. Mas, ora, isso personifica o mar, não é? Então imagine o seguinte, você vê que essa figura de linguagem traz um efeito literário no texto. Então é com essa ótica, nós não queremos aqui, nem eu pretendo, eu não tenho um conhecimento profundo em poesia, em literatura, e não pretendo de forma alguma aqui me aprofundar nisso. Temos condições de fazer isso com literaturas de qualidade, mas o que eu quero aqui é exatamente o seguinte, que a gente, num momento de aula sobre esse livro, entenda que esse livro tem entonação, esse livro tem uma série de estruturas poéticas que dão a ele uma característica muito singular. Então vejamos o seguinte, um outro componente da poesia hebraica é o paralelismo. Tem hora que ele usa sinônimas, formas sinônimas ou opostas. Então vejamos o seguinte, duas sentenças sinônimas que elas podem ser opostas ou complementares. Então eu faço sentenças sinônimas que se opõem ou se complementam. Então eu faço sempre o seguinte, vamos lá, sinônimas. O Salmo 1, verso 5 diz assim, perverso é sinônimo de pecador, aqui, tá? Então, o termo perverso aqui está sendo usado como sinônimo de pecador. No Salmo 1 também, só que agora no verso 6, o salmista opõe o caminho dos ímpios ao dos justos. Então,
ou seja, o Salmo primeiro fala em dois caminhos, né? Ele fala em dois caminhos. Aliás, para a Bíblia só tem dois caminhos. Ou você está no caminho certo, ou você está no caminho errado. Então, você tem o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Então, é outro paralelismo. Outro ponto é complementar. Usando também o Salmo primeiro, veja bem, ele é complementar. Então, a palha aqui, quando ele é complementar, ele pode ser oposta, sinônima e complementar. Nessa forma complementar, o verso 4 do Salmo 1 diz assim, que a palha ilustra a pessoa do ímpio, não é? Ele usa a palha para ilustrar a pessoa do ímpio. Então, ele é complementar, porque a palavra palha está se referindo ao ímpio. Entende? Então, é esse paralelismo. A outra estrutura são os acrósticos. Os acrósticos, por exemplo, o melhor exemplo que a gente pode fazer é o Salmo 19, que é exatamente o seguinte, eu vou ler literalmente o que a revista está trazendo para a gente, para que eu não fuja do conceito. As linhas, ou estrofes do Salmo iniciam cada uma com uma letra em ordem alfabética. Segundo o alfabeto hebraico, são 22 letras, tá? Exemplo, o Salmo 119, 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto, sendo que todas as linhas das estrofes começam com a mesma letra. Entende? Então, ou seja, são 22 estrofes, né? 22 trechos, onde todas as linhas de cada estrofe começam com a mesma letra. Então, se a gente estivesse falando do nosso alfabeto, uma estrofe começaria, todas as linhas dela com a letra A, depois B, e assim vai, só que no alfabeto hebraico. São 22 letras, então são 22 estrofes, onde cada estrofe apresenta a estrutura de suas linhas começadas com a mesma letra. Então aqui a gente tem, entre o esboço e depois a estrutura poética, distribuída dessa forma, a gente tem o início do nosso estudo do livro dos Salmos. Amém? Eu convido você a estar na próxima aula, munido do livro, da revista, se puder, para que a gente possa avançar no estudo desse livro tão maravilhoso. Temos que ler esse livro com uma ética diferente, porque você vai ver nesse livro, eu vou dar um exemplo aqui. Você vê trechos onde o livro fala de uma forma onde cabe a ética do Velho Testamento, mas nós vivemos a Nova Aliança. Temos que olhar para esse livro como um livro que quer nos curar, um livro que quer nos convidar ao divã de Deus, entregues, com o coração aberto, escancarado. Para que isso ocorra e para que haja cura, temos que ler o livro de Salmos com a ética cristã, que avançou e muito em relação à ética do Antigo Testamento. Então, aqui você vê trechos que muitos de nós, aprisionados por raiva, por sentimentos que nos levem
a querer um revide, possamos encontrar nas palavras do livro de Salmos um espaço para que a gente possa levar um sentido de julgamento, formar tribunais. Esse livro convida a mim e a você a ler com a ética cristã, a ética de a quem Jesus convida a dar a outra face, a dar a segunda milha. Sejamos assim, prontos ao ensinamento do Senhor. Esse livro irá nos levar a um louvor, a adoração e a um culto com outra profundidade. Se olharmos para esse livro, ele vai nos ensinar a orar, ele vai nos ensinar a contemplar o Senhor de outra forma. Amém? É uma forma nova de pedir socorro, quando olhamos para o livro de Salmo dessa forma. Vamos ver Davi, em quantos momentos de sua vida, buscar o Senhor dessa forma. Que eu e você aprendam nesse livro a rasgar o coração diante de Deus, podendo contemplar toda a sua majestade, a sua grandeza e o seu poder, juntos, e obter vitória da mão do nosso Senhor. Amém? Eu desejo a todos um culto abençoado, um domingo festivo, que Deus nos perdoe os pecados, que Deus restaure a nossa comunhão e que a gente possa adorar livre de qualquer sentimento que possa atrapalhar a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Amém? Até a próxima aula. Tchau!